Olá, meus amigos, quem fala é Márcio aqui de Curitiba novamente. Eu estou muito feliz aqui em poder reencontrar vocês, né? Quase uma semana aí desde o lançamento do último vídeo. E por que eu demoro assim mais ou menos uma semana para lançar um vídeo? Para dar tempo, né? De você ponderar bem o que foi falado, refutar, fazer suas próprias pesquisas, né? Autopesquisas, ver o que você pode levar para a tua vida pessoal, prática, etc. Comparar com o que você já sabe, né? É para isso. Se todo dia postar um vídeo, cara, vai ter informação demais e apreensão de conhecimento de menos, né? Então o assunto é vasto, é denso, né? Tem muita coisa. Só pra vocês terem uma ideia aqui, ó. Um livrinho que eu estou lendo aqui. Olha o tamanho da criança. É sobre um tema só. Esse aqui, cara, é um tratado de 1.800 páginas, eu acho. E ele fala aqui sobre Edovaldo Vieira, fundador da Conscienciologia, que é a linha que eu sigo atualmente. Esse livro aqui é o Homo Sapiens Pacíficos. Ele fala aqui das desvantagens, né? Ou melhor, das vantagens do pacifismo em relação ao belicismo, né? As vantagens da paz em relação à guerra, né? Resumindo, estou bem no comecinho dele, depois que eu terminar ele aqui, a gente bate um papo sobre isso. Márcio, vamos falar do que hoje? Se você for reparar, a gente já falou sobre o que? Sobre assediadores, sobre amparadores, sobre desencarne, morte, dessoma, né? Falamos sobre reencarnação, renascimento, ressoma, energias, né? Falamos que os afins se atraem, falamos sobre a necessidade, né, básica que todo mundo tem que ter de vigiar bem os pensamentos. Falei no vídeo passado sobre pensene, vou reforçar o que é isso. Todo pensamento automaticamente está associado a um sentimento que gera uma energia, tá? Então, aquele ditado lá que Jesus já falava, orai e vigiai. O que é orar e vigiar? É vigiar o vizinho, o que ele está fazendo? É ficar em casa, fechado, trancado, para ver se não vai entrar ladrão? Não, tá? Não se resume a isso. Orar e vigiar, a importância dele é o quê? Orai e vigiai os teus pensamentos. Eles têm um poder muito maior do que você pensa, tá? Até agora, porque agora você já sabe. Então vamos lá, manter a calma, a serenidade, o que eu falei mesmo, que a palavra mágica da vida é lucidez. Todo mundo tem suas batalhas, seus dramas pessoais, suas lutas, suas reformas íntimas sendo executadas ou por fazer, mas vamos ter muita calma, muita serenidade, muita paz, principalmente com quem, gente? Com os nossos familiares, com os nossos amigos, os mais próximos, né? É diretamente neles o primeiro reflexo dos teus pensamentos, tá? Então vamos lá, lucidez e muita calma, tá? Vamos agir ao invés de reagir. Então tá bom, dito isso, qual que é o tema de hoje? Bom, a gente vem falando aqui sobre vários assuntos, mas eu não falei ainda sobre um tipo de consciência que é muito especial. Se você não acredita, não posso fazer nada, né? Na verdade, não acredite em nada do que você vê ou ouvir aqui. Use a lógica, use a razão, tá? Vá ter suas próprias experiências. Esse é o princípio da descrença. Eu não estou aqui para convencer ninguém. Eu estou falando as coisas, eu estou julgando. Ou você aceita, legal, beleza, ou então não aceita. Eu não quero converter ninguém, eu não tenho religião, tá? Eu sou hoje um estudante da Conscienciologia, que é uma ciência, tudo bem? E se você não acredita em nada, em outras dimensões, outros planos, vida após a morte, meu amigo, não posso fazer nada, tá? Se tua religião diz, por exemplo, que não existe, ou que existe inferno, que existe céu, beleza, bicho, vida que segue, tá? Uma hora a gente se junta aí, senta, conversa, dá risada e falamos sobre outras coisas. A amizade fica, né? Então vamos lá, quem que é o tema de hoje? O tema de hoje é sobre mediunidade. É o ente, a pessoa parapsíquica, né? Se você não acredita, você provavelmente já ouviu falar sobre esses termos.
Mas o que é o médium? Tá? Primeira coisa, médium quer dizer, ele é o meio, é o intermediário. Intermediário entre o quê? Entre esse mundo nosso aqui, físico, intrafísico, tá? Terreno, por exemplo, e o mundo, o plano, a dimensão extrafísica, onde estão as consciências extrafísicas. Ah, espírito, Márcio? É. É quem já morreu? É. É que vai nascer ainda de novo? É. Ou seja, já não está mais nessa dimensão física. São as consciências que têm o quê? O corpo espiritual, o psicossoma, né? E dentro desse corpo espiritual, desse psicossoma, ele tem o que define ele como ser, como consciência? O mental soma, tá? Então ele já não tem mais 3 veículos de manifestação como eu e você. Nós temos o soma, que é o corpo, o psicossoma, que seria o espírito, né? E o mental soma, ó, que está lá dentro, como se fossem aquelas bonequinhas russas lá, uma dentro da outra. Ok? Ok. O que acontece? Nós temos algo que nos liga ao espírito. Tá? É uma ligação energética, feita por uma coisa chamada energossoma. Tá? É quando a pessoa, por exemplo, se projeta e é aquele cordão de prata. O cordão de prata nada mais é do que o energossoma se condensando e se esticando ad infinitum. Tá? Não tem distância para ele. Ok? Então quem cola a gente, ou quem descola, vamos dizer assim, a gente, nosso corpo do nosso espírito, tá? É uma coisa chamada energossoma. Ok? Mas o que tem a ver energossoma com mediunidade? Tá. Todos nós, seres humanos, nós temos centros de força denominados chakras. Tá? Se você for pesquisar lá, por exemplo, os indianos, já, os antigos mestres, há vários séculos já conheciam, já dominavam, localizaram os principais chakras do corpo humano. Tá? A gente tem o chakra coronário, que fica no topo da cabeça, por exemplo. O chakra frontal, esse aqui que é o responsável pela clarividência, por exemplo. Eu já vou explicar o que é isso. A gente tem o chakra laringochakra, aqui na altura da garganta, coronochakra, etc. Eu não vou ficar aqui falando muito sobre chakras com profundidade, eu vou deixar um link aqui embaixo do Wagner Borges, é uma aula de 1 hora, é a melhor explicação sobre chakras que eu já vi na minha vida. Vou deixar o link para vocês aqui, é um cara muito legal, muito bacana, explica de uma forma muito clara, muito simples, o que são chakras, onde que eles estão, como eles nos afetam. O que eu posso dizer para você é o seguinte agora, para o vídeo não ficar longo demais. Esses nossos centros de força, esses chakras, o que eles fazem? Eles absorvem energia, essa energia imanente da natureza, tá? Que nos cerca, do cosmos, nos recarregam, tá? As baterias. Quando você dorme, por exemplo, o teu psicossoma se separa do teu corpo físico e ali os chakras começam a receber energia. Na verdade, os chakras nunca param de receber energia, mas essa hora aí é mais intensa, é a hora que você se revigora, revitaliza. Quando você dorme, você não está só revigorando o teu corpo, o teu espírito também, tá? Então vamos lá. E o que tem isso a ver com mediunidade? O médium, tá? Por alguns motivos, ele detém esses chakras mais o que? Potencializados, amplificados, tá? Então, por exemplo, eu não sou clarividente, tá? Mas, então vamos dizer que eu tenho meu chakra frontal aqui pequenininho. Mas todo mundo tem, hein? Por isso que a gente fala, todo mundo é sensitivo a energias, em maior ou menor grau. Os médiuns são nesse mais alto grau de sensibilidade energética, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, uma pessoa que ela tenha esse chakra aqui bem ativado, bem grandão, né? Ele vai ter o quê? Ele vai ter, por exemplo, clarividências.
Ele mesmo no plano físico, mesmo na vigília, quer dizer, acordado, não precisa estar em transe, ele pode vir, por exemplo, aqui, a enxergar outras consciências extrafísicas, espíritos, se comunicar com eles, né? Pode, por exemplo, observar o que está acontecendo em outro lugar do planeta. Esse é um tipo de clarividência chamada clarividência viajoura, ou clarividência à distância. Em inglês é ESP, Extrasensorial Phenomenon, tá? Percepção extrasensorial, eles chamam assim. N nomes, tá? O que acontece? O médium pode ser o que, por exemplo? Ele pode vir a realizar psicografias, ele pode ter clarividência. Clarividência como? Ele pode ter pré-cognições, ou seja, ele consegue acessar informações do futuro. Ele pode ter o que? Retrocognições. Ele vai o que? Acessar, por exemplo, vidas passadas dele, ou da pessoa de interesse dele ali no momento, né? Ou seja, a clarividência, e eu estou falando bastante dela porque é uma das primeiras que se manifesta no médium, tá? É a clarividência. Por exemplo, ele pode olhar para uma pessoa e detectar ali se algum órgão dela, alguma coisa, está com uma doencinha, algum problema ali que ela tem que ver. Falou, ó, bate o olho na pessoa e fala, ó, teu fígado aí tem alguma coisa que não está boa, vai ver. Ok? Ok. Então tá explicado mais ou menos aí para você como é que o médium, como é que nós funcionamos e como é que o médium tem isso potencializado. Por quê? Porque ele tem os chakras mais ativos, mais potencializados. Tá bom? E o que acontece? Por que é importante a gente conhecer essas coisas aí? Pelo seguinte, meu amigo. A maioria, vou colocar aqui, vou ser bem gente boa, vai. 90% dos médiuns, tá? Eles crescem em famílias, em lares, aonde impera o quê? A ignorância, o não conhecimento desses fenômenos. Então a mediunidade ela vai começar a se manifestar ali pelos 3, 4, 5 anos de idade. A criança, por exemplo, vai falar que tem um amiguinho imaginário, vai dizer que sonhou que estava voando, que falou com o vovô ou com a vovó, ou que viu, que já não estão mais nesse plano, os pais se assustam. Aí, de novo, por ignorância, ou às vezes por duvidar da criança, o que seja, em vez dos pais, que não é culpa deles, eles não tiveram esse esclarecimento, ninguém tinha ensinado isso para eles antes, muito pelo contrário, né? Reprimiram todas essas informações aqui. Esse que é o ponto que eu acho negativo nas religiões em geral, elas inibem muito essa parte do parapsiquismo aí, né? Então o que o cara faz? Em vez de ele ir lá pesquisar, ver o que é, né? Por exemplo, em vez de ir ao médico, levar a criança, primeiro você tem que esgotar todas essas causas físicas, né? Pega a criança, vai no médico, faz um eletro, faz um exame detalhado, vê se está tudo bem com a criança, não tem nenhum problema de saúde? Não tem. Aí você pode considerar a mediunidade, tá? Primeiro se esgotar as causas físicas. Pode ter, às vezes, algum problema, né? Pode, mas também, como não pode, a criança pode ser perfeitamente saudável e realmente está com o parapsiquismo ali, aflorando. Aí os pais vão lá, vão chamar o pastor, vão chamar o padre, vão não sei o quê. Ou seja, mais confunde, mais atrapalha do que ajuda essa criança, essa consciência aí no estágio evolutivo dela, né? Então, muita calma nessa hora. Prestem bem atenção às crianças, aos comportamentos. Criança que corre muito sozinha pela casa. O que você está fazendo, moleque? Ela está brincando com meu amigo aqui. Que amigo? Você está maluco? Está sozinho aí? Entendeu? As declarações delas, prestem muita atenção, tá bom? E hoje já há material suficiente, tá? Inclusive bibliográfico aí direcionado aos pais que têm sob seus cuidados crianças nessas situações. Então hoje já não dá para dizer, eu não sabia, tá? Você já tem condições aí, meu amigo, minha amiga, caso venha acontecer com você, alguém da sua família, há uma abordagem que pode ser feita de modo a não travar
o parapsiquismo dessa criança. Tá? Por que eu digo travar? Tem modo de travar o parapsiquismo? Tem. Tem como? Como? Os caras vão lá e bloqueiam os chakras da criança. Ou do jovem. Por que eu digo jovem? Porque, vamos dizer, a mediunidade ela se manifesta ali até os 5 anos. Aí começa a vir muita informação de fora, etc. Repressões, o que seja. Né? Vão solapando ali. Vão criando uma casca grossa naquela mediunidade. Aí a criança chega com 15, 16 anos, que está no auge do, né, hormonal ali, o corpo está mudando, né? Amizades, a consciência já não é tão dependente mais assim dos pais, já começa a pensar um pouco mais em relação a si mesmo como indivíduo, seu lugar no mundo. E o que acontece? Essa mediunidade explode, meu amigo, ela vem com força. Aí de novo, os pais não entendem nada, nunca falaram nada disso para a criança. Aí o jovem, a menina, o menino, 15, 16 anos, vai dormir, sai do corpo, está lá na escola, o que for, está no lazer dele, começa a ver consciências extrafísicas e começa a duvidar da própria sanidade. Às vezes nem fala com os pais por medo de repressão, não fala com os amigos com medo de achar que ele está maluco, que ele está esquizofrênico, né? Que você, quando você tem o teu grupo, teus amigos, você não quer ser o diferente, você quer ser igual, você quer ser aceito pelo grupo, né? Chega lá e fala lá que você consegue ver lá o avô, a avó dele que está ali do lado, quem seja, o que for, o cara vai se borrar de medo, meu amigo. Ele não vai querer distância de você. Porque ele também é ignorante quanto a isso, ele não conhece. Então há muitos médiuns por aí, há muitos, tá? Que são reprimidos, os caras não falam para ninguém que são médiuns. Por quê? Por medo de rejeição. Por quê? Por falta de conhecimento do assunto. Tá? Ele mesmo médium, às vezes, não, de novo, ele não sabe por que ele é desse jeito. Né? Ele se culpa, ele acha que está ficando maluco, que ele está com algum problema, sendo que não. É algo perfeitamente natural. E a tendência é qual? Com o nível de esclarecimento, nos anos vindouros aí, que esse tipo de consciência se manifeste com mais naturalidade. Tá? Seja mais aceito. Porque o povo tem medo e critica o médium. Sim, mas quando dessoma, morre alguém da família dele, o que for, etc., ele vai correndo procurar um. Seja da religião que for. Eu mesmo conheço vários assim. Dizem de pé no chão que não acredita, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, o cara está com um problema. Ou perdeu alguém querido, o que for, problema de relacionamento, ele corre atrás do médium. Aí ele quer ver um médium. Pega a informação que precisa, depois esquece do cara também. Né? Então, há de se ter esclarecimento sobre esse assunto. Porque quem mais sofre com isso são quem? São os jovens, são as crianças, né? Vamos ter cuidado com eles. Tá bom? Porque, na verdade, o que eles estão fazendo? Eles estão acessando outras dimensões, estão trazendo informações, estão levando informações, né, para consciências extrafísicas, que às vezes precisam de ajuda. Tá? Então a mediunidade, na verdade, ela é um trampolim em termos de evolução da consciência. Duvida? Olha lá o Chico Xavier. Né? Psicografou vários livros. Né? Reverteu toda a venda desses livros aí para projetos de caridade, para ajudar quem estava aqui na Terra. Né? Ele falava, cara, como é que eu vou falar de espírito para quem está passando fome? Eu tenho que dar o pão primeiro. Você já tem o pão, você já tem o conhecimento. Já está na hora já de... Agora você tem a condição de apreender, de pegar para você tudo isso que está sendo falado. Tá? Então, você vê, olha o salto evolutivo que essa consciência, o Chico Xavier não deu, é notório. Olha quantos milhares de pessoas, de famílias, que essa pessoa ajudou, uma pessoa. Uma. Olha quantas pessoas o Chico Xavier não ajudou. Eu não estou fazendo gurulatria não, tá? Eu sou contra a gurulatria, mas
É inegável, né, o aspecto assistencial que essa consciência forneceu aí para as pessoas no século passado. Mesmo que você não acredite, e seja ateu, não tenha religião, não tenha nada, mas você há de convir comigo, como pessoa, esse cara fez uma diferença positiva na vida de muita gente, e em grande parte graças ao quê? À mediunidade que ele então possuía. E por que ele pôde fazer isso? Tá? Porque o médium, ele precisa de algumas coisinhas, 2 ou 3 aí, que se ele não tomar cuidado, tá? Ainda mais que a pessoa que às vezes, tem cara que é médium e não sabe. Então vamos lá. Primeira coisa, conhecimento. Tá? Para evitar o quê? Igual o adolescente lá que, né, explode a mediunidade, não sabe o que está acontecendo, etc. Então, vamos lá. Conhecimento. Né? Conhecimento sobre o quê? Sobre chakras, energias, os corpos de manifestação da consciência. A pessoa entender que os afins se atraem. Você é médium, se você está com as suas energias lá embaixo, você está muito no negativo, você está triste, tua energia cai, quem que você vai atrair, meu amigo aí que tenha o dom da mediunidade? Você vai atrair as consciências que estão no mesmo nível que o teu. Consciências extrafísicas densificadas em termos de energia, com patologia, com raiva, com repressões, entendeu? Com a todo lado mais bicho nosso, sem lucidez. De novo a importância de manter a lucidez, monitorar os pensamentos ao longo do dia, né? Refletir bem as coisas antes de fazer, antes de falar. As palavras têm muita força, sejam faladas ou escritas, né? Então, primeira coisa que o médium tem que buscar. E outra, eu não posso fazer isso pela pessoa, pelo médium. Eu estou dando a dica aqui, estou dando a rota, faça isso que vai dar legal. Mas eu não posso aprender por ele, né? O que a gente pode é o quê? É com carinho, com amor, com atenção, com dedicação, com real preocupação e atenção, repassar a informação que pode ser útil para ele. Então, primeiro é conhecimento, tá? Hoje já há bastante material a respeito. Quer seguir a linha espírita? Ótimo, vai lá e leia então os livros do Allan Kardec, por exemplo, e que ele fala sobre isso. Ah, não, eu não quero religião, Márcio, eu quero uma coisa mais científica, eu quero uma coisa mais detalhada. Então tá bom, vai ler os livros da Conscienciologia. Vai ler o Projeciologia, por exemplo. Vai te ajudar muito. É uma leitura densa? É. São 2.000 páginas. O tamanho desse livro aqui que eu mostrei para vocês no começo. Só que lá está explicado detalhadamente tudo que é isso. Agora olha a diferença. Imagina uma criança que aos 3, aos 5 anos, ou aos 10, ou aos 15, aflora a mediunidade e ele tem pais esclarecidos sobre o assunto. Olha a diferença que faz na vida dessa criança. Uma diferença positiva. Por isso que eu falo, o esclarecimento liberta. Ele deixa teu fardo mais leve. Tá? É isso. Então, primeira coisa, conhecimento. Seja a linha que for, né? Mas busque conhecer o que está acontecendo sem repressões, sem dogmas, sem, entendeu? Numa boa, numa nice, sem desespero. Segunda coisa, o médium, ele tem que, mais do que é importante de novo, monitorar os pensamentos e atitudes dele. E outras, ele tem que ser o mais auto-organizado possível. O que é isso? Em relação a horários, a lugares, as pessoas que ele vai encontrar, né? Ter tudo certinho, tudo planejadinho. Por quê? Para ele evitar uma coisa chamada acidente de percurso. Por que isso? Porque ele é um cara, você já viu, que ele tem uma tendência ao quê? A absorver muita energia através dos chakras, e ao liberar muita energia, quando ele libera, né, ele exerce a mediunidade,
né? Há um equilíbrio. A energia que entra é igual a energia que sai. Esse cara está em homeostase energética, ele está bem, está legal. É um médium que se conhece, está prestando assistência, né? Na medida das forças dele também, né? Tá lá tentando ajudar as pessoas, etc. Se ajudar também. Agora, um médium que não sabe que é médium, ou o médium que se nega, fala, não quero fazer isso, eu não quero ajudar a pessoa, eu devo estar ficando maluco, não estou vendo nada, não quero fazer isso. Por algum motivo. Ele fala, não quero. Tá bom, é um direito dele, é o livre-arbítrio dele. O que acontece? Tem uma consequência. Essas energias começam a entrar e elas não saem. Né? Por exemplo, tem médium, por exemplo, que é o quê? É o médium de efeito físico, o ectoplasta. É o médium que tem a faculdade da cura. Você já viu gente assim, ó? A pessoa nem sabe que é médium, ó. As plantas na casa dela, aquela pessoa que a gente fala assim, vai ter o dedo verde, cara. Ela cuida muito bem das plantas. Não sei o que acontece, as plantas nessa casa aqui são uma beleza. Duram muito mais do que durariam. Os animaizinhos que você tem em casa atingem uma idade muito maior do que a esperada. A pessoa que ela chega num local desconhecido, as pessoas chegam perto, uma pessoa que aproxima, não que afasta. É uma pessoa que, por exemplo, ela chega num ambiente, tem alguém doente, a pessoa melhora. Tá? Esse é o médium de efeito físico. Ele está, às vezes, até sem querer, sem saber, por ignorância, doando o quê? A vasta energia que ele tem acumulada. Mais energia vai para onde tem menos energia. Tá? Agora segura isso para você ver o que acontece. Fala, não quero. Você vai começar a acumular tanta energia, que você vai sofrer, é muito provável, que você sofra uma ação chamada macro-PK destrutiva. Tá? É a macro-psicocinese destrutiva. O que é isso? São os acidentes de percurso. A falta de organização. Né? Por exemplo, é o cara que... Olha quantos médiums já não morreram em acidente de carro, de trânsito. Atropelados. Né? Isso é acidente de percurso. Isso é macro-PK destrutiva. Porque mesmo esses aí, conhecendo a coisa, sabendo como é que funciona, não tiveram uma coisa chamada auto-organização. Isso diminui as chances de você sofrer um ataque desses. É um ataque que vem do extrafísico para o plano físico. Por quê? Você tem muita energia, você chama muita atenção. Tá? E há espíritos mais densos, né, que não concordam com o que você está fazendo, por N motivos, querem te prejudicar. E você, por ser um médium desorganizado e um médium inativo, por opção, você acaba densificando essas energias, entrando no nível desses espíritos mais densos, facilitando qualquer tipo de ataque extrafísico. Nem precisa falar que é mal intencionado, né? Falou ataque, já acabou. É mal intencionado. Então é o seguinte, cara. Tem energia? Doa. Tem a mediunidade? Vai estudar sobre isso. Vai se esclarecer. Tá? Qual for a linha? Espírita, hindu, consciencióloga. Tá bom? Vai ver como é que funciona os chakras. Eu vou deixar de novo aqui o link de uma palestra muito legal sobre isso. Né? Qualquer dúvida também, deixe nos comentários, eu respondo assim que puder. Tá? Então, pessoal, e outra. E Márcio, que não é médium. Quer dizer, todo mundo é em maior ou menor grau. Tá? Já há uma vasta lista de exercícios. É só você pesquisar aí mobilização básica das energias, bioenergias, estado vibracional.
você vai começar a trabalhar as suas próprias energias, você vai desbloquear os teus chakras, você vai ampliar a ação deles, e com o passar do tempo você pode vir aqui a se tornar um médium clarividente, clareaudiente, sensitivo, tá? Vai depender muito aí do esforço pessoal constante e diário, tá? E vem aos pouquinhos. Pode de uma hora para outra também aflorar, vai depender da tua dedicação, ok? Todos somos médiuns, alguns em maior, outros em menor grau. Hoje aqui a gente está falando dessa classe de consciências que possuem a mediunidade, né, devido aos chakras mais ativos, em grau mais elevado. Olha, gente, e por que é importante conhecer isso também? De novo, né, falei da criança, do jovem. Cara, se duvidar, metade dos caras que estão internados aí por esquizofrenia foram erroneamente diagnosticados, cara. Entendeu? Olha o drama dessas pessoas. Às vezes o cara não é esquizofrênico, não. Pode ser, pode. De novo, vamos eliminar as causas físicas. Mas você considere aí que... Pensa comigo. É bem provável. Tem muito cara aí. Muitas consciências. Homens, mulheres, jovens. Que estão agora em alguma instituição lá. Amarrados. Dopados. Né, diazepam neles. Porque o cara é médium. Não tinha nada errado com ele. Mas aí é a ignorância, né, da sociedade, dos pais, até mesmo de alguns psiquiatras que não possuem esse viés, essa visão mais alongada, né, sobre esses parafenômenos. Se eu chegar e falar, que eu estou falando isso aqui, dependendo do psiquiatra, ele vai falar, cara, você está maluco, você sofre do distúrbio tal, você vai tomar isso, isso, isso. E concorda comigo, o cara é médio, ele começa a receber um monte de informação, dependendo da pessoa, se ela não tiver ajuda, ela não tem prontidão, cara, ela não tem intelecto, ela não tem vivência para de um dia para o outro sacar tudo o que está acontecendo e ficar normal de novo. Não, processos que levam aí meses, alguns anos, tá? Em relação à criancinha que a mediunidade vem aos poucos, ela vai se acostumando, é uma coisa. É mais light, é mais suave. Ela trabalha melhor aquilo. Né? Você vê lá, o Chico Xavier, desde os 6, 7 anos, ele via lá a mãe dele que já tinha dissomado. Para ele era normal. Tá? Agora, e quando aflora ali com 15, 16, 20 anos, de uma hora para outra? Vão achar o quê? Que o moleque está usando droga? Que vão achar que o moleque está com algum problema psiquiátrico, não sei o quê, vão achar tudo, menos o certo. Que se trata de um médium. Algo que já existe desde a antiguidade. Os xamãs indígenas norte-americanos, na Grécia, os oráculos e as pitonisas, por exemplo. E uma coisa que em pleno século XXI, apesar de toda essa bagagem intelectual que a gente tem hoje, as pessoas são ignorantes quanto a isso. Tá? E para encerrar, vou falar um caso aqui que aconteceu comigo. Eu não conhecia ainda essa abordagem teórica do modo como eu estou explicando para vocês. E que me partiu o coração, cara. Juro pra você. Tá? O que acontece? Eu estava no centro espírita, eu fui lá, né? Tomar um passe e tudo, bater um papo com um médium lá que era responsável pelas atividades da casa, do centro espírita, um lugar legal, muita paz. Né? Eu acho muito importante até a doutrina espírita, né? Na parte de consolação, de dar um alento, né? De dar um... Para mim é a UTI da consciência. Eu não estou desmerecendo, não. É emergencial mesmo, ali é a UTI. Tá? O que a gente está fazendo aqui já não é UTI, é a convalescência, né? É o esclarecimento. O espiritismo é o que? A consolação. Eu vejo assim, por exemplo. E a conscienciologia, que é uma ciência, não é religião, eu já vejo como um esclarecimento. Tá? Olha o que aconteceu. Aí eu tava lá, cara, no centro espírita, tinha uma mãe, e não vou falar qual centro espírita também, né, pô. Tinha uma mãe e uma criança, cara, de
tinha uns 12, 14 anos no máximo, uma menina. E a menina chegou chorando lá, cara. Chorando, mas de soluçar, sabe? Aquele choro que você quase chora junto, bicho. E a menina falando, pelo amor de Deus, pro médium, que ela não parava de ver espíritos. Aí o que acontece? Ela estava em total descontrole emocional, né? Desse ponto. Se achando anormal, diferente, tinha alguma coisa errada com ela, culpa, né? Olha lá, vai ver o primeiro vídeo lá. Ou seja, a lucidez lá embaixo. Lucidez lá embaixo, o nível energético dela estava onde? Estava lá embaixo também. Aí o que ela só via? Só via espíritos densos, que queriam atacar, que queriam agredir. Os afins se atraem. Era uma menina, médium, clarividente, em total desequilíbrio, plenamente compreensível, né? Claro, os pais não sabem o que está acontecendo. A menina na vigília, onde for, ela não parava de ver espíritos. E ela foi lá atrás de ajuda. O que está acontecendo? E eu fiquei comovido com a história também. Aí o médium foi lá e deu um livro, falou, ó, lê aí esse livro aqui, um livrinho pequenininho, vai te explicar como é que funciona, não sei o que, não sei o que. De novo, ó, a consolação. A menina entrou chorando e saiu chorando. Né? Entendeu? Não teve ninguém para explicar ali, por exemplo, ó, de novo, é que você tem os chakras mais ativados, você acessa na vigília outras dimensões, onde estão consciências que não estão mais nessa dimensão, que se você trabalhar a tua lucidez, tuas energias, você tem uma tendência a atrair consciências melhores, de nível melhor para perto de você. Então, mocinha, vamos lá. Primeira coisa, calma. Né? Entender as coisas. O médium deveria ter falado para ela, ó, não estou fazendo um julgamento, tá? Eu estou falando aqui o que o Márcio pensa que seria a abordagem correta. Não estou julgando se foi boa ou ruim. Né? Mas a abordagem, olha como poderia ter sido diferente. Fala, olha, você tem os chakras muito ativados, você tem a tendência a enxergar outras dimensões, melhora a tua lucidez, melhora a tua energia. Esse é um processo que todo médium passa, a maioria. É um susto, o medo, a intranquilidade. Mas na hora que você vira a chave para a lucidez, para a tranquilidade, para a calma, para o estudo sobre o assunto, que quando você estuda esse assunto, buscando mesmo o conhecimento, você tem um amparador do lado. Você fica encapsulado naquilo. O nome disso é encapsulamento mental somático. Isso acontece com qualquer nível de estudo. Estuda qualquer coisa para você ver. Você fica o dia inteiro pensando naquilo. Você está encapsulado mental somaticamente falando. De novo, se você está estudando sobre espiritualidade, você tem o que em volta de você? Você tem como um campo de energia que te protege, inclusive, de alguns ataques. Você está mais lúcido, você está mais tranquilo. Você tem uma tendência a atrair companhias extrafísicas e intrafísicas melhores com o passar do tempo. Tá? Então, meus amigos, o que eu tenho para falar para vocês hoje, tá, sobre o que é mediunidade, como é que funciona. Lógico, não é tudo, né? Em 40 minutos eu não tenho como falar tudo sobre esse assunto que é vastíssimo. Eu peguei aqui os tópicos que eu considero principais. Então vamos lá. Vamos respeitar aí, entender essas diferenças conscienciais que nós temos. Né? Existem pessoas, consciências com uma capacidade de absorção energética maior do que outros, devido aos seus chakras mais ampliados, e com isso conseguem acessar outras dimensões além dessa nossa dimensão física. E dependendo do seu estado de lucidez, dependendo da sua tranquilidade, das energias que essa pessoa emana, ela vai acessar certos tipos de consciência. E quando ela virar, né, ficar mais veterana na parte de energias, doação de energias, ectoplasma, etc., os próprios amparadores já vão trazer para esse médium, né, espíritos ali
para ele poder ajudar. Porque, como eu falei já em um dos vídeos passados, a gente está aqui para amar, para evoluir e para se ajudar uns aos outros. Tá bom? Meus amigos, é isso, né? Eu sei que eu falo demais. Obrigado a quem está assistindo aos meus vídeos aí. É um micro projetinho para uma micro minoria da população. Tá? De novo, a ideia não é a quantidade, e sim a qualidade. Se eu puder ajudar uma pessoa que seja, através desses vídeos aqui, a ampliar o conhecimento dela, a dar mais lucidez para ela, bichão, zerei a vida, legal, vou ficar muito feliz. Eu já estou muito feliz fazendo esses vídeos aqui, né? De verdade, está me dando uma satisfação íntima, incomensurável. Tá? E de novo, obrigado a vocês. E sempre digo isso. Qual que é a palavra mágica da vida? É lucidez. Beleza, galera? Fiquem em paz, muita luz, sucesso, tranquilidade, tudo de bom para vocês. Beleza? Aquele abraço. Fui.